Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor João Pedro. Eu estou passando para te desejar a você e a sua família um dia abençoado, e tudo aquilo que você tem orado e colocado diante do Senhor, creia, tenha fé que nós temos um Deus poderoso que faz muito além daquilo que pedimos ou imaginamos. Meus irmãos, o intuito do nosso canal é sempre trazer uma palavra abençoada, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que a palavra de Deus, ela tem esse poder para nos fortalecer, para nos renovar, para trazer paz, para trazer alegria. E essa é a nossa intenção, sempre procurando trazer uma palavra de fé para nos alegrar o nosso dia, para trazer esperança para o nosso dia. E eu peço a vocês, com todo o carinho, com toda a humildade, que vocês curtam nossos vídeos, que vocês compartilhem e que você se inscreva no nosso canal para que a gente possa alcançar mais pessoas e ver a palavra do Senhor chegando em cada vida, em cada coração. Nesse dia eu quero trazer uma palavra bastante conhecida que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, Mateus capítulo 7 e o versículo 24 diz assim, o título, os dois fundamentos. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e dela contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos e amados irmãos, eu entendo que a palavra de Deus, ela produz em nós a fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se esperam. No mesmo livro de Hebreus fala que, ora, sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós lemos a palavra do Senhor, eu entendo que quando nós obedecemos a palavra, ela produz em nós essa fé. E através dessa fé nós temos uma confiança em Deus. E através dessa confiança, Ele traz em nós estrutura. Deus nos derrama sobre nós a sua graça. Ele nos dá força para que a gente possa cada dia continuar avançando, continuar prosseguindo para o nosso propósito. Sabemos, irmãos, que tem dias difíceis, que tem dias bons, mas o que a gente precisa é sempre andar em obediência. O que a gente precisa é colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor, porque sendo assim, ela vai frutificar em nós aquilo que ela vai produzir em nós, aquilo que ela está nos direcionando. E quando nós falamos de casa, nós estamos falando de construção, e nós admiramos as casas, né? Tem casas muito bonitas, cômodos muito lindos, nós admiramos o acabamento da casa, a pintura, nós ficamos encantados com a beleza que é exposta no seu exterior. Mas nós temos que entender que esta casa que nós admiramos, ela tem algo chamado fundação, ela tem um alicerce. O alicerce, ele não é exposto. O alicerce, ele é algo que fica coberto. Só que ele tem esse papel importante. É ele que sustenta as paredes. É ele que sustenta o peso. Então, quanto mais o alicerce é fortalecido,
Quanto mais o alicerce é estruturado, mais peso ele aguenta, mais peso ele suporta, porque ele está bem alicerçado. Trazendo isso para a nossa vida, isso nos ensina que quanto mais eu estou alinhado com a palavra do Senhor, quanto mais eu tenho colocado em prática e quanto mais eu estou obedecendo a sua palavra, ela está me dando estrutura espiritual para suportar e para superar as adversidades. Porque Jesus, na sua palavra, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende o bom ânimo, eu venci o mundo. E nós entendemos, irmãos, que independente se nós temos uma amizade com Jesus, independente se nós temos relacionamentos ou intimidade com Jesus, nós vamos passar por os dias maus. Todos vão passar por dias bons e vão passar por dias maus. Mas o que faz a diferença é como está a minha estrutura, como eu devo agir, qual vai ser o meu posicionamento diante das adversidades, diante das lutas que se levantam. É aqui que nós precisamos entender que quando eu ouço a palavra, quando eu busco na palavra, eu me torno uma pessoa prudente. E a gente sabe que a pessoa prudente, ela é uma pessoa que ela não toma decisões precipitadas. Ela não age no impulso, mas ela é cautelosa, ela é zelosa, ela observa, ela analisa. E a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Por quê? Porque não é uma palavra que nós temos que ler correndo. Nós temos que ler e meditar. E quando nós estamos meditando nas Escrituras, quando nós estamos meditando na palavra, o Espírito Santo, nosso amigo fiel, ele traz a nós o direcionamento, o entendimento. E aí o que vai fazer a diferença é se eu vou obedecer, se eu vou colocar em prática. Tem pessoas, irmãos, que passam por crises dentro da sua casa, crises no casamento, crises no meio do relacionamento com os seus filhos, porque querem agir por conta própria, porque quer agir com o seu entendimento. E nós estamos aqui aprendendo nessa manhã que quando nós temos a humildade de nós dobrarmos o nosso joelho e buscar em Deus em oração o seu direcionamento, nós temos a certeza, irmãos, que Deus ele ouve as nossas orações e que Deus sempre está disposto a nos ajudar. Deus está sempre disposto a nos dar um direcionamento para que a gente possa sair dessa situação, dessa crise que se levantou. Mas para que isso aconteça, eu preciso me posicionar, eu preciso buscar o Senhor. Mas muitas das vezes a gente não quer buscar, muitas das vezes a gente não quer orar, e muitas das vezes a gente está muito cheio da razão. E todas as vezes que nós temos esse comportamento, todas as vezes que nós agimos dessa forma, a tendência de nós errarmos é muito grande. A tendência de entrarmos numa crise e de ver a nossa casa em ruína é muito grande, porque nós estamos confiando em nós mesmos, nós estamos confiando na nossa sabedoria, nós estamos confiando na nossa força. E o Senhor quer que nós buscamos nele o direcionamento. O Senhor quer que nós chamamos ele para participar da nossa vida. E quando nós agimos dessa forma e fazemos assim, a tendência de nós obtermos a vitória é grande. Porque Deus sempre vai nos dar um direcionamento e sempre vai querer trazer o melhor para a minha vida e para a tua vida e para a tua casa. Então é importante, irmãos, nós temos esse entendimento, de nós termos essa humildade, que obedecer é melhor do que sacrificar. Todo aquele que age por conta própria, todo aquele que toma decisões precipitadas, a própria palavra do Senhor está nos chamando de insensato. Por quê? Porque estamos agindo sem pensar, porque estamos agindo da nossa força. E aí vem as ruínas, aí vem as destruição. Por quê? Porque nós agimos pela nossa conta, pela vontade própria. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós nos relacione com Ele, que nós buscamos nele
E Ele sempre está disposto em nos ajudar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, a gente vai ver que o primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul, quando ele estava em obediência, Deus estava dando vitória. Deus estava engrandecendo o nome de Saul. Israel estava sendo um país respeitado, uma nação respeitada, porque estava vencendo as pelejas e porque Saul estava andando em obediência. Só que a gente vê na palavra que Saul também não vigiou. E aí ele deixou o orgulho, ele deixou a soberba, e aí ele achou que ele não precisava mais de Deus. E ele começou a agir por conta própria. A chegar um ponto, irmãos, que Deus fala para Samuel: Samuel, até quando ficará intercedendo por Saul? Porque eu já o rejeitei. Irmãos, quando eu li isso pela primeira vez, isso me chamou a atenção. Porque nós temos um Deus misericordioso, piedoso, justo. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam cada manhã, e por causa delas nós não somos consumidos. E como diante de um Deus de amor, um Deus de piedoso, de misericórdia, ele diz que ele já rejeitou Saul. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Aí quando a gente vai olhar para a palavra do Senhor, a gente entende, irmãos, que em nenhum momento Saul se arrependeu, em nenhum momento Saul teve a humildade de buscar o Senhor. Todavia, Saul ele buscava em Samuel. Samuel que orava ao Senhor, Samuel que buscava a Deus as respostas e ele trazia para Saul. Mas em nenhum momento Saul ele teve a humildade de buscar o Senhor. Ia chegar um ponto que ele fazia coisas que não foi do agrado do Senhor. Ele levantou altares que não era para fazer. Ele começou a agir por conta própria. E toda vez que a pessoa age por conta própria, ele é chamado de insensato. E Deus o rejeitou. Aí quando você vê que Deus levanta Davi, a primeira atitude de Davi, quando ele assume o trono de Israel, foi buscar a Arca da Aliança. Foi buscar a arca que simbolizava a presença do Senhor. Porque Davi entendeu que se ele quer ter um reinado abençoado, se ele quer ter uma nação abençoada, a presença de Deus tem que estar junto. E isso serve para a nossa vida. Isso serve para os nossos projetos, isso serve para os nossos negócios. Se nós queremos ter sucesso, se nós queremos ser abençoados, nós temos que ter a presença de Deus na nossa vida. E quando nós agimos dessa forma, quando nós temos essas atitudes, nós somos chamados de prudente, nós somos chamados de pessoas sábias. Por quê? Porque o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, quando você é prudente, você age com sabedoria. Quando você é prudente, você é zeloso. Quando você é prudente, você analisa, você calcula. Por quê? Porque você não quer ver a sua casa em ruína. Você não quer ver seu casamento em ruína. Você não quer ver a sua família em ruína. Mas você cuida, você zela, você protege para quê? Para que a tua casa vá bem, para que os teus filhos vá bem, para que tudo vá bem. E não tem coisa melhor, irmãos, de ver o sucesso da nossa vida, o sucesso da nossa casa, o sucesso da nossa vida, quando nós temos Deus no centro, quando nós buscamos a Ele, quando nós se quebrantamos diante dEle, quando nós entendemos, irmãos, que nós não somos nada sem Ele e que nós precisamos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Que nesse dia, que nessa manhã, você possa analisar essa palavra, observar, que o Espírito Santo venha falar melhor ao seu coração. Mas eu quero lhe pedir nesse dia, não tome decisões precipitadas, não age por conta própria, mas busque o direcionamento do Senhor, medite na palavra do Senhor. É ela que vai prosperar o seu caminho, é ela que vai te dar a direção que você precisa. E eu tenho certeza que a alegria vai voltar a reinar, que a alegria vai voltar a estar na sua casa, a estar no meio da sua família, a estar no seu casamento. Todo aquele que busca o Senhor, ele encontra a solução. O salmista no Salmo 9 diz: para o oprimido ele é um lugar de segurança. E todo aquele que busca no teu santo nome e conhece, o Senhor jamais o desampara. Receba essa palavra, meu irmão. Busca no Senhor. Creia, Ele jamais vai te desamparar. Ele disse ao profeta Jeremias: clama-me, e eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe.
O profeta Isaías escreve: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar o teu santo nome enquanto está perto. Ô irmãos, o salmista diz que o guarda de Israel não dorme e não toscaneja. Deus sempre está disposto a nos ouvir. Deus está sempre disposto a inclinar os seus ouvidos em nossas orações. Chame Ele, traga Ele para sua casa, traga Ele para os seus projetos, traga Ele para a sua vida. E eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai ser mais do que vencedor, porque todo aquele que está em Cristo Jesus, ele é mais do que vencedor. Receba essa palavra, receba o abraço do pastor João Pedro e até a próxima, em nome de Jesus.